Fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a tua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, igreja? Glórias a Deus. Eu começo dizendo para você que família é algo tão importante que o ministério de Jesus foi iniciado dentro de uma festa, de uma celebração de casamento. Amém, igreja? Família é tão importante para Deus que no comecinho da Bíblia, no livro de Gênesis, Deus instituiu a família. Deus fez o homem para a mulher e disse: ambos agora serão uma só carne. A família é tão importante para Deus que a Bíblia termina falando de família. A volta do noivo para encontrar com a noiva. Família é muito importante, igreja. Nós precisamos valorizar a nossa família, porque é quem nós temos. E isto é uma ordenança de Deus. Isto é abençoado, é agradável aos olhos de Deus. Aleluia. Deus, Ele fica feliz quando o homem e a mulher se unem e os dois compartilham, e os dois fazem um pelo outro, os dois se protegem um ao outro, os dois se amam um ao outro. Isso é de Deus, amém, igreja? O ministério de Jesus iniciou nesse dia, foi o primeiro milagre que ele fez, transformar a água em vinho. E isso mostra que a sua família tem valor para Deus. Que você, marido, você, mulher, você é especial para Deus. Não é em vão que vocês se uniram, vocês se encontraram. Deus, na verdade, sonhou com esse casamento, com esse relacionamento. Deus te abençoou com filhos, com um trabalho, com um lar. Deus, na verdade, tem honrado e abençoado, porque é um propósito divino, é um propósito sagrado. Amém? Glórias a Deus. Algumas coisas me chamaram a atenção nesse texto, e uma delas é que o noivo, ele fez questão de convidar Jesus. E ele convidou Jesus e os seus discípulos, está escrito aqui no verso 2, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E o que me chama a atenção é que nessa época Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre. O noivo também não sabia que o vinho ia acabar e que Jesus poderia fazer aquele milagre. O que me leva a entender que eles convidaram Jesus porque queriam a presença de Deus, de Jesus, no seu casamento. Amém, igreja? Nós temos que desejar, nós temos que querer a presença de Jesus no nosso casamento. Nós devemos convidar Jesus para fazer parte do nosso casamento, da nossa família. E me leva a entender também que nós temos que ser seletivos, nós temos que selecionar as pessoas que nós queremos que estejam na nossa casa, que frequente a nossa casa. Não é qualquer pessoa que quer o seu bem.
Não é todo mundo que quer ver você prosperar. Não é todo mundo que fica feliz ao ver que você tem um carro zero na garagem. Não é todo mundo que fica feliz ao ver você e seu marido se dando tão bem. Tem pessoas que querem o que é seu e você nem percebe. Temos que ser seletivos, igreja. Convidar para fazer parte da nossa casa, frequentar a nossa casa, somente quem nós confiamos. Somente quem nós acreditamos que é uma pessoa de Deus. Uma pessoa que tem um conselho da parte de Deus, uma pessoa que não inveja o que você tem. Porque, enfim, você pensa que está abençoando, está amaldiçoando. Amém, igreja? Seletivo. Saber quem você convida para dentro do seu lar faz toda a diferença. E isso vale até para o que nós assistimos, para o que nós olhamos no computador. Novela não abençoa ninguém. Pornografia no computador não abençoa ninguém. É importante nós entendermos isso. Eu ouvi um testemunho de um cidadão, depois se vocês quiserem pesquisar na internet, lá no YouTube, ex-bruxo da Globo. Ele fala que consagrava as novelas aos ídolos, aos demônios. E era feito um trabalho para que aquela novela desse audiência. E ele fazia um trabalho com sangue. Ele chegou a matar crianças e ofereceu sangue a demônios para que aquela novela desse audiência. Não é o Tichico, não, é um outro rapaz. É um testemunho bastante convincente. Eu olhei, eu analisei e eu achei que tinha muita verdade no que ele falava, se não tudo era verdade. Porque coisas absurdas ali foram faladas. Ele falou de algumas que ele consagrou, uma delas foi Tieta. Eu assisti no meu tempo de menino ainda. Eu assisti essa novela. Tieta do Agreste. E a novela mesmo tinha umas macumbas lá, umas idolatrias, né? Então, algumas coisas que nós colocamos para dentro do nosso lar estão, na verdade, ali com a intenção de destruir o seu lar, de perverter a cabeça dos seus filhos. Ah, mas não tem problema não, meu filho, ver um beijo na televisão. Não tem problema não, ele vê traição na televisão, ele vê vingança na televisão. Não tem problema nenhum. Meu irmão, você demora uma vida inteira para colocar alguma coisa que preste na cabeça do seu filho. E uma novela, um programa de televisão, um videogame, pode destruir tudo que você fez, levou a vida inteira para construir. No caso desse menino aí que matou a família inteira, por causa de um videogame que é consagrado a demônios, fez aquele menino ter um distúrbio mental e um desejo no coração de matar a própria família. Meu irmão, o diabo não está brincando de ser diabo, não. O tempo inteiro ele está tentando colocar pessoas, colocar programas de televisão, colocar videogame, colocar, enfim, tudo que ele pode fazer para destruir a sua família. Mas se ele vier com chifre e com dentes grandes, com unhas enormes, você vai ficar com medo e não vai querer aceitar ele dentro da sua casa. Então é por isso que ele vem bonitinho. Por isso que ele vem com agradável, com aparência agradável, com sorrisos. Por isso que ele vem com prazer. Na verdade, é um prazer. Você senta ali para assistir uma novela, você está descontraindo, você está com a mente um pouco desligada do trabalho, do dia a dia. Mas a novela só traz traição. É normal trair. E às vezes a gente acaba torcendo para que dê certo a traição, né? Torcendo. Pô, tá em casa, o marido bate, o marido briga e tal, aí ela vai lá, não, vou sair com outro. Aí chega o outro lá, bonitão, galã, aí a gente está daqui torcendo. Putz, tomara que ela dê certo, tomara que dê certo. É uma falha nossa e nós estamos colocando isso para dentro da nossa casa. Amém, igreja? Às vezes um trabalho de uma vida inteira é destruído com um programa de 1 hora por dia. Cuidado. Eu notei também no texto que o vinho acabou. Interessante do vinho ter acabado aqui é que mostra que a família era pobre, não era família rica. Porque em casa de rico não falta o banquete, o vinho. Vinho fala de alegria, mas vinho também está mostrando ali
que a família não tinha condições de ter vinho para tanta gente, ou para a noite inteira, ou para 7 dias de festa, como era o costume deles na época. E Jesus providenciou o vinho para continuar a festa. Me leva a entender que nós não precisamos ser ricos para ser felizes. Amém? Tem uma pesquisa recente aí, passou na televisão, que o dinheiro traz felicidade, sim. Eu até acredito que o dinheiro faz a gente ser pessoas, desfrutar mais a vida, de coisas melhores, enfim, não estou sendo hipócrita aqui a ponto de dizer que dinheiro não é legal. Dinheiro é bom. Mas não é ele o ingrediente necessário para fazer a sua família ser uma família feliz. Amém? O que nós precisamos, na verdade, é da presença de Deus no nosso relacionamento. Porque Jesus providenciou o vinho e mostrou para o mestre-sala, que era a pessoa que, na verdade, experimentava o vinho para o restante do pessoal tomar, e ele se impressionou e falou: pô, você deixou o melhor para depois. Todo mundo serve o melhor, e quando o pessoal já está meio alto, aí oferece o outro vinho já mais barato. Você não se ofereceu o vinho bom até agora, e esse ainda é melhor. O que me leva a entender, igreja, que a presença de Deus é o que mantém a alegria da festa. A presença de Deus é o que mantém a alegria do meu e do seu casamento. A presença de Deus, igreja, é o que mantém vivo o desejo de um agradar o outro, do outro agradar você. É a presença de Deus. Porque paixão é um sentimento burro, que acaba rápido, que faz você fazer um monte de besteira. O amor também só não basta. O amor também só não basta. Porque nós somos seres opostos. A maior causa de divórcio, de separação do mundo é incompatibilidade de genes. Ou seja, seres diferentes que se atraem pela aparência física, mas a convivência é insuportável, porque não teme a Deus, porque banalizou o casamento. Hoje em dia a mulher roncou, então já não serve mais para mim, vou casar com outra. Hoje em dia o marido tem chulé, não quero mais cara não. Banalizou demais. A coisa está tão banal que o casamento hoje ele virou uma coisa descartável. E nós na igreja precisamos combater isso. Nós não podemos aceitar isso. É inadmissível isso dentro da casa do Senhor. Nós precisamos entender que o casamento foi instituído por Deus até que a morte o separe. É muito tempo, igreja. Tinha que ter pensado antes, agora já era. Agora já era. Mas o interessante dessa situação aqui é que com Deus nós conseguimos levar a nossa relação sempre. Com Deus, com o temor de Deus, eu sei que se eu fizer algo contra a minha esposa, eu estou pecando contra Deus. Então eu não vou fazer nada contra ela porque eu não quero pecar contra Deus. Eu confio na minha esposa porque ela tem temor de Deus. Logo me leva a ter uma vida mais tranquila. Uma vida sem um ciúmes possessivo, enfim. Porque ela tem um temor de Deus. Isso me dá uma tranquilidade. E nas situações adversas, nós vamos orar juntos. E a palavra de Deus diz que 2 pessoas concordarem na terra, o Senhor o fará. Então nós precisamos, mais do que de dinheiro, no nosso casamento, nós precisamos da presença de Deus. Amém, igreja? De quem é a responsabilidade de trazer Deus para o nosso lar, para o nosso casamento? Do marido ou da mulher? A responsabilidade é dos dois. Por que a responsabilidade é dos dois? A gente vê no livro de Mateus, também de Lucas, capítulo 1, que um anjo apareceu a Maria e disse: bendita és tu entre as mulheres, porque achaste graça diante dos olhos de Deus, e você dará à luz a um filho, e ele se chamará Jesus. E a Bíblia fala também que José, ao saber que ela já estava
grávida, já tinha gerado dentro dela uma criança. José quis deixá-la, e aí o anjo do Senhor apareceu também para ela e disse: não temas receber Maria por tua mulher, por tua esposa, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. O anjo falou com os dois. E depois nós vemos uma trajetória marcada por dificuldades, onde os dois faziam o possível para preservar Jesus, como aconteceu no dia que eles tiveram que fugir para a Grécia, porque o rei tinha mandado matar as crianças, porque o rei sabia que um rei tinha nascido e aquele rei poderia ameaçar o trono dele, então ele falou: vamos matar todas as crianças, meninos que tiverem nascido nesta época, nós vamos matar todos. E aí que eles fizeram? Juntos, saíram para proteger Jesus. Quando surgiu uma lei para que José fosse se alistar lá na Judéia, ele fez o quê? Levou Maria. Não deixou Maria, ele podia ter deixado Maria lá com a mãe dela. Não. Ele colocou ela no burrinho e levou com ela. Por quê? Porque ele queria cuidar, ele queria participar daquele momento, porque, na verdade, estava sendo gerado ali o Filho de Deus. Então, eu entendo, igreja, que a responsabilidade de trazer Deus para o nosso lar, para o nosso casamento, é dos dois, é do marido e da mulher. Nós precisamos sempre nos aproximar de Deus, orar a Deus antes de tomar decisões. Quando nós tomamos uma decisão sem orar, é como se nós estivéssemos dizendo: eu não preciso de Deus para resolver essa situação. É como se eu estivesse descartando o favor de Deus para a minha vida. Então, eu tenho responsabilidade, e não é pequena a responsabilidade, é grande, de trazer Deus para o meu relacionamento, para a educação dos meus filhos. Eu tenho que trazer Deus para o que os meus filhos assistem. Eu tenho que trazer Deus para o que entra e quem sai da minha casa. Eu tenho que trazer Deus para as minhas atitudes em relação à minha esposa. Será que Deus se agrada do que eu estou fazendo com ela? Ou para ela? Será que Deus se agrada do que ela está fazendo para mim? É importante, igreja, entender que nós somos pessoas opostas ou pessoas diferentes, que estamos tendo que nos aturar todos os dias, porque nós acordamos junto todos os dias, dormimos junto todos os dias. Agora, que antes nós não conhecíamos os defeitos, só as qualidades, depois que casa a gente começa a conhecer os defeitos, e a convivência vai se tornar ruim, difícil. A não ser que você não mexa comigo e eu não mexa com você. O que é impossível de acontecer. O casamento hoje é um contrato. Está uma cláusula lá: se você me trair, vai pagar uma multa de 5 milhões de reais. Os ricos estão fazendo assim. Aí eu garanto, o cara não quer prejuízo no bolso, então ele não vai trair. Hoje em dia tudo funciona na base do... E mesmo assim o cara tem tanto dinheiro que aquele dinheiro não vai fazer falta para ele mesmo, ele trai e não está nem aí. Banalização do casamento. Banalização da família. Hoje em dia, o filho respeita mais o Chaves do que o pai. Porque as coisas banalizaram. Os pais não entram em acordo e aí a mãe fala uma coisa, o pai vai falar outra. Eu sofro com isso no meu lar. Conversamos já sobre isso para tentar alinhar essas coisas. Porque a autoridade do pai e da mãe, elas têm que prevalecer no lar. Senão os filhos vazam pelos nossos dedos. E aí não tem do que reclamar. Não tem do que reclamar mais. Aquela situação da plaquinha. A plaquinha está lá na avenida, 70 por hora. E aquela pista é uma pista retona, muito boa de andar, um asfalto legal. Meu irmão, você respeita a placa? Fala a verdade. Ninguém respeita. Porque não tem punição. Não tem punição, ninguém respeita. Você passa a 100, 120 tranquilo.
Mas lá na frente tem uma câmerazinha chamada radar, e ali está escrito 70 por hora, meu irmão. Passa 90. Porque aí vai ter punição, vai doer no bolso. É ou não é? Assim é a nossa palavra dentro de casa. Assim é a nossa autoridade como marido, como esposa e como pais. Não fale que vai fazer se você não pretende fazer. Porque a tua palavra precisa ter credibilidade. Amém? Tua palavra precisa ser sólida. A Bíblia nos ensina sim, sim e não, não. Amém? Não adianta você prometer alguma coisa para o seu filho que você não quer dar aquilo para ele. Ele vai te encher o saco até você dar. Não basta, igreja, você ter um filho e depois colocar ele na frente da televisão para ele te deixar em paz. Pelo menos na frente da televisão ele não chora, ele não pede comida, ele não me atrapalha. Não é assim que funciona. Porque lá na frente ele vai crescer e vai vazar pelos seus dedos. É importante acompanhar o que ele assiste, e dependendo do que ele estiver assistindo, você tem que falar não. Várias vezes eu fiz isso. Eu quebrei vários DVDs da minha filha, não por ignorância, mas porque eu quero o bem dela. Minha filha adora desenho da Barbie, por exemplo. Meu irmão, o que tem de magia, de demônio naquilo é impressionante. Minha filha adora, computador. Vou ver o que ela está vendo. Se não prestar, meu irmão, eu já falei para ela, eu vou tirar, o castigo vai ser esse. Eu vou tirar o computador de você. E eu faço isso. Porque a minha palavra tem credibilidade para ela. Entendeu? Autoridade. Amém, igreja? Continuando. Meu Deus, as horas passam. Mais uma parte para falar de família, eu queria falar um pouco sobre sexo, amém? Pode ou não? Que todo mundo ficou quieto? Livro de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41, nos conta a história de que Jesus, a família de Jesus, que era José e Maria, foram ao templo, como era de costume. E na hora de voltar, eu acredito que Maria veio com as mulheres e José veio com os homens. E cadê Jesus? Jesus se perdeu. E na hora que chegaram lá, no caminho de um dia, parece, José chegou para Maria e disse, cadê Jesus, Maria? E Maria disse para José, não sei, estava com você. Bom pretexto para uma boa discussão aí, né? Você é o culpado. Não, o culpado é você. Não, mas você que é mãe. Não, mas está crescidinho. Você que é pai, tem que andar com o pai. Não é verdade? Mas ao invés de brigar, o que eles fizeram? Procuraram Jesus, se ajuntaram, se uniram para procurar Jesus. Problemas, igreja, precisam ser resolvidos. E como é que nós conseguimos resolver melhor esses problemas? Unindo as nossas forças. Amém? Não separando as nossas forças. É um problema? Precisa ser resolvido? Não adianta eu te culpar, não adianta você me culpar. Vamos resolver. Vamos juntar a nossa força, porque assim a nossa força vai ficar maior. Amém? (11:15), vamos entrar logo nesse assunto aqui. Vamos falar um pouco agora desse assunto que traz alguns mitos, né? Vamos falar então, eu nem falei o tema dessa ministração aqui, ó. Atos e atitudes que fortalecem o casamento. Então nós falamos de atitudes que fortalecem o nosso casamento. Nós vamos falar de atos agora. Primeira coisa, é muito importante conhecer a motivação um do outro.
A gente sabe que o homem é motivado pela visão. Dependendo do que ele vê, ele já se acende. A mulher não, a mulher já é emotiva, a mulher é audição, é pelo que ela ouve. Então, se você quer ter alguma coisa à noite, você tem que de manhã falar alguma coisa que agrada a ela, do tipo, falar igual o irmão Cláudio Duarte, gostosinha. Gostosinha, gostosinha. Entendeu? Mas o que ele quer dizer? Que a mulher, ela é a base de... É igual o forno a lenha. Você tem que ir devagarzinho, procurar o graveto, colocar o fogo, abanar. Demora um pouco. O homem é igual o micro-ondas. Você colocou lá, tá ligado. E nós, às vezes, não conseguimos entender isso, e isso atrapalha um pouco a nossa relação. A mulher olha para o cara e fala, você me vê como um objeto sexual. Não é assim, gente. Vamos entender um pouco mais o homem e a mulher, e aí depois você vai sair daqui com uma ideia diferente disso, amém? O sexo para a mulher está ligado diretamente a sentimento, a emoção. A mulher, se ela não estiver bem emocionalmente, ela não quer nem que você chegue perto dela. Se chegar é só para ela conversar, eu quero desabafar, eu quero falar. E o homem é um cara prático. Igual a história que eu contei na outra vez, do marido e a mulher que foram no enterro de uma velhinha, amiga deles, amiga do casal, e eles foram, todo vestido de preto, sabe, com meia, sapato preto, enfim, óculos escuros. Foram ao velório, chegaram lá, participaram da cerimônia, e aí voltaram para casa. E aí, quando chegou em casa, o marido se sentou no sofá, e aí a mulher começou, triste ali ainda, começou a tirar a roupa na frente dele. Aí ela tirou o óculos, em seguida ela tirou o vestido, e aí ela começou a tirar a meia, coloca a perna em cima da cadeira, vai tirando a meia, e aquilo começa a ficar atrativo. O cara já esqueceu do enterro. O cara já esqueceu. Foi embora. Naquele momento ele está olhando para ela assim como se ela fosse um franguinho, sabe? E aí ele fala assim aquela frase básica. E aí, mulher? Tem jeito? Hoje tem? A mulher vai, você é louco? Acabamos de enterrar a velhinha, não sei o quê. Igreja, funciona assim. O homem, ele é visual, ele consegue separar as coisas muito rápido. A mulher não. A mulher vai demorar uns 3 dias para esquecer do velório da velhinha. O homem não. E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque isso, vocês podem até me criticar agora, mulheres, mas isso é ciência. O homem, ele produz 20% a mais de testosterona, que é aquele negócio que faz a gente ter mais vontade, mais desejo. E a mulher, ela produz já um negócio chamado ocitocina, que tem mais a ver com carinho, com palavras, com gestos, entendeu? Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a aprender a dosar as coisas, a agir melhor. Agir melhor. Porque é um negócio complicado. Se você vacilar, esse negócio tem poder para destruir sua família. Porque é vital e importante. Amém? Quer ver? Vamos acompanhar alguns textos aí, quem trouxe a Bíblia. No livro de Gênesis 1, Gênesis capítulo 1 e verso 28. Olha o que foi dito pelo próprio Deus.
Gênesis capítulo 1, apenas o versículo de número 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves, enfim. Ou seja, ele sugeriu de que nós praticássemos. Multiplicai. Hã? Pastor. Nós vamos mais longe ainda. Provérbios capítulo 5. Vamos ver o que a palavra de Deus diz no livro de Provérbios? Igreja, ensinamentos que nós precisamos aprender, amém? Não se escandalize aí, por favor. Provérbios capítulo 5. Para não, pastor? Continua, pastor. Provérbios capítulo 5, versículo 15. Olha o que está escrito aqui: bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Cisterna quer dizer fonte. Tem duas mensagens nesse versículo aqui. A primeira é que você tem que... Esse texto está falando de sexo, tá, igreja? Depois, se você quiser ler do começo aqui, você vai entender. E ele está dizendo: bebe água da tua própria cisterna, ou seja, é lícito para Deus, é agradável aos olhos de Deus, desde que seja no seu casamento, amém? Nem antes do casamento e nem extraconjugal, nem fora do seu casamento. Senão, já perde a bênção do Senhor. A bênção de Deus está no matrimônio, no casamento, amém? Isso é importante. E outra coisa, que esse versículo me fala também: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Igreja, quando a Bíblia usa água para falar de sexo, ela está querendo dizer que é algo necessário, é algo vital para o nosso casamento, amém? A Bíblia, você não precisa de água para sobreviver? Precisa de sexo para o casamento sobreviver também. É muito importante. Você imagina que o café com leite, enfim, é a refeição principal ali que você não pode deixar. Isso é o sexo para o casamento. Se não acontece, o casamento se acaba. Amém, igreja? Isso é verdade. Isso é, além de bíblico, é pesquisado, isso é fato. Isso é intimidade. Casal que não tem intimidade não sobrevive. Se a Bíblia comparou o sexo com água, nós temos que entender que isso é vital, amém? Isso tem que ser praticado com frequência. Por quê? Porque isso vai fortalecer o meu relacionamento, a minha intimidade, a minha comunhão com a minha esposa. Amém? 1 Coríntios capítulo 7. Primeiro Coríntios capítulo 7, versículo 5. Primeiro Coríntios capítulo 7, versículo 5. Eu vou ler nessa Bíblia aqui que ela é mais interessante, ó. Primeira Coríntios capítulo 7. Eu vou ler nessa Bíblia aqui que ela é uma Bíblia nova, com a linguagem um pouco mais atual. Vou ler as duas versões para você entender. A versão comum está assim: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo,
por algum tempo para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Amém? A outra Bíblia aqui está dizendo, portanto, não se recusem um ao outro. A única exceção a essa regra seria o acordo entre marido e mulher para se absterem de ter relações sexuais por tempo limitado, a fim de que possam dedicar-se à oração, e depois disso eles devem unir-se novamente, tendo relações, para que Satanás não possa tentá-los por causa da sua falta de domínio próprio. Ou seja, nós já aprendemos que é como água, é vital. E nós estamos vendo aqui na Bíblia que nós não devemos, nos abster um ao outro, ou tipo, tem mulheres que usam isso como chantagem, do tipo, olha, só de raiva você fez isso para mim, então uma semana sem. A Bíblia está falando, não faça isso, minha irmãzinha. Porque dependendo da situação, o que o cara não tem em casa, ele vai procurar na rua. E na rua está cheio. E o homem não precisa de motivação. O homem não precisa de sentimentalismo. Ele precisa só enxergar e ver que aquilo vai dar prazer. E o que sustenta os homens tementes a Deus, para não trair suas esposas, é justamente o temor de Deus. O cara que não tem o temor de Deus, igreja, ele trai mesmo. Principalmente quando a mulher dá motivo, ou seja, se a mulher fez o que está escrito aqui, portanto, não recusem um ao outro. Não se recusem um ao outro. Por quê? Porque a falta da prática sexual pode levar o seu marido a conhecer alguém na rua que queira fazer isso com ele, praticar isso com ele, e ele acaba tendo uma relação extraconjugal, porque faltou em casa. Amém? Importante isso? É importante, não, mas é mulher e homem. A Bíblia diz um ao outro aqui, portanto, não se recusem um ao outro. Ou seja, é recíproco, é os dois. Fala amém aí, homens. Mulheres também. É um assunto complicado, né, igreja? Mas é importantíssimo para o nosso casamento dar certo, amém? Nós estamos falando de atitudes e atos que são importantes para o nosso casamento permanecer. Amor só não basta. É bíblico, é bíblico. Paixão, beleza, não basta. Aí, o Douglas já aproveitando. É sério, igreja, porque se você for pela paixão, a paixão ela acaba. Se você for pela beleza, a beleza também acaba. O tempo passa. As pessoas vão envelhecendo, vão perdendo aquela beleza natural. É normal isso para todo mundo. Ninguém foge à regra. O pastor já querendo ficar mais jovem. Então, coisas, atos, atitudes que são vitais, importantíssimas, para que o nosso casamento permaneça até que a morte o separe. Amém? Quem quer um esposo fiel aí das mulheres? Levanta a mão, só quem quer um esposo fiel. E os homens, quem quer uma esposa fiel aí? Levante sua mão. Todo mundo quer, meu irmão. E isso é fundamental para que haja fidelidade, amém? É aquela historinha, você não vai no mercado com fome não, que você vai comprar tudo que você, entendeu? Até o que você não gosta. Eu não gosto de jiló, mas você está morrendo de fome, eu ponho um jilózinho aí que eu estou com fome. Você entendeu? Os caras estão tendo falta em casa, meu irmão, pode ser um brucutu, um negócio estranho lá, apareceu para ele, um momento de fraqueza, não tem o temor de Deus, meu irmão, vai cair na cilada. Vai cair.
E às vezes o culpado somos nós mesmos. É igual Adão. Adão dormindo, vacilando, tomando uma brisa, enquanto Eva foi passear pelo jardim. E no meio do caminho, Eva encontrou quem? A serpente. E a serpente chavecou, e a serpente enganou, e ela traiu a confiança de Adão e a confiança de Deus. Amém? Então nós precisamos ficar atentos. Não adianta mais, é o que eu falei, vamos resolver o problema. Porque, querendo ou não, ela trouxe a fruta para Adão, e Adão tinha a opção de não ter comido, tinha ou não tinha? Então, se fez culpado também, não adianta querer crucificar Eva. Mas a situação só aconteceu porque houve negligência de um dos dois. Amém? Houve negligência de um dos dois. Então, igreja, é importantíssimo que para a sua vida familiar, conjugal, ela tenha saúde, ela tenha base, ela tenha estrutura. É importante que você tenha essas atitudes e pratique esses atos. Amém? Glória a Deus. No livro de Coríntios mesmo, capítulo 7, vou voltar só para o versículo 3. Isso aqui é legal. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Na outra Bíblia está assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais em relação à sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo com o seu marido. Quais são os deveres conjugais de um marido e da mulher? São esses. É um dever, não é só um querer, não é só um prazer. Eu não posso ter isso no meu casamento como um momento comum que eu escolho ter ou não. Na verdade, é um dever. Minha mãe costuma dizer que minha avó, quando estava brigada com meu avô, mesmo assim ela fazia comida. Que meu avô não dormia sem jantar. Quer brigar, pode brigar, vão quebrar o pau, mas a comida tem que estar feita. É ou não é, igreja? Ou seja, você está brigado, você vai ficar 2 semanas sem conversar, sem diálogo, e aí o que vai acontecer? Você vai deixar de cumprir a sua obrigação conjugal com seu marido. E isso é uma abstinência, você está obrigando ele a ficar. O que a Bíblia mesmo já disse que é vital, que é comparado com a água, que nós precisamos para viver. E aí? E aí nós estamos plantando, semeando algo dentro do nosso próprio lar, que vai nos prejudicar. A Bíblia diz, agora não vou lembrar se é Efésios, se é Provérbios, fala assim: não se ponha o sol diante da tua ira, ou seja, não deixe que o sol se ponha, que passe aquele dia com você irado, brigado com a tua esposa e a esposa com o marido. Não termine esse dia brigado. É isso que essa palavra está querendo dizer. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Não termine, não vire a data de hoje para amanhã brigado. Amém, igreja? Magoado, triste é uma coisa, brigado, odiando é outra coisa. Amém? Não deixe passar essa data de hoje para a data de amanhã brigado, em conflito com a sua esposa. Isso só nos traz mal. O ideal, igreja, é resolver no mesmo dia. Vamos sentar, vamos resolver, está precisando resolver, não adianta passar para amanhã. Olha o que diz aqui Coríntios 7, vou ler do começo. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido.
E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ou seja, o marido já não é mais sozinho dono do seu próprio corpo. A mulher tem poder sobre o corpo do marido. Foi o tempo em que a mulher era um objeto do marido. Você sabe por que a mulher carrega o sobrenome do marido até o dia de hoje? Isso era um costume. É como se você estivesse passando um carro para o seu nome. É assim que é. Então, eu tenho um objeto, eu passo ele para o meu nome, registro ele em cartório e eu sou dono e proprietário deste bem, deste negócio. A mesma coisa se fazia com as mulheres antigamente. O homem era proprietário da mulher. A gente sabe que as coisas evoluíram, né, pastor? Evoluíram tanto que hoje em dia não tem mais isso, não. A mulher carrega o sobrenome do marido aí, mas é rapidinho para ela voltar com a RG de solteira dela. Não vacila, não. Né? Olha o que diz no livro de 1 Pedro, capítulo 3, e versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3. Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim, ó. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Isso aqui está querendo dizer, igreja, que coabitar, não forçar nenhum tipo de situação, não invadir a privacidade, não invadir o sentimento da pessoa, respeitar a mulher como sexo mais frágil. Tem homens aí que batem na mulher, entendeu? Forçando ela a fazer algo que ela não está afim. Então, acredito o seguinte, igreja, que entre quatro paredes é você e sua esposa. Não há pecado ali. O pecado está em você não respeitar ela e ela não te respeitar. Então, dependendo da situação, ela não vai querer fazer algo que você quer fazer. E isso tem que ser respeitado. Amém? Se existe concordância, não existe pecado. Amém? O sexo é uma bênção de Deus, é um manjar deixado pelo nosso Senhor para a humanidade, para nós, desde que ele seja praticado de acordo com a vontade de Deus. Amém? Do contrário, ele vira maldição. Do contrário, vira maldição. E nós não queremos maldição para o nosso lar, amém? Bom, tem alguns ilícitos aqui. Já falei do sexo lícito, né? Do que é permitido e aprovado por Deus. Tem um ilícito aqui, vocês querem ouvir também, não? Sim? Então vamos aí no livro de Levíticos, capítulo 15. Levíticos, capítulo 15, versículo 19. Gênesis, Êxodo, Levíticos. Terceiro livro da Bíblia, número 15 e o versículo 19. Levítico 15, versículo 19. Olha o que diz aí. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne,
estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. O que está querendo dizer? Vou ler na minha outra Bíblia, que tem uma tradução melhor, mais fácil de entender. Levíticos 15, 19. Quando uma mulher estiver no seu período de menstruação, ficará impura durante 7 dias. Neste período, quem nela tocar, ficará impuro até a tarde. Amém? Então, não pode. É preciso respeitar o tempo da mulher, das regras da mulher. Então, 7 dias, então tem 21 aí para você. Aí nesses 21 dias o cara resolve brigar com a mulher, né? Aí lascou. Aí só o mês que vem, igreja. Vamos ter sabedoria, né, gente? Vamos ter sabedoria, né? Ó, meu irmão, não é tempo de brigar, amém? Passou os 7 dias, vamos fazer a paz. Amém, igreja? Agora nós vamos falar um pouquinho para frente aí no 18, capítulo 18. Levíticos mesmo, no capítulo 18, a partir do versículo 5. Olha o que está dizendo aqui, ó. Pula para o 18 aqui, ó, Kleber. Pula para o 18 ali. 18 a partir do 5. Quem não tiver a Bíblia pode acompanhar aqui. Olha o que diz a palavra de Deus. Obedeçam fielmente. Vou ler na outra tradução para ser igual a de vocês. 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais fazendo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e da tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora da casa. A sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha. A sua nudez não descobrirás, porque é a tua nudez. Está percebendo aqui, igreja? Está falando da irmã, da mulher do pai, da mãe. Parece absurdo, mas isso aqui existia naquela época e existe até hoje, tá? A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai. Ela é tua irmã. E a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás. Ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã da tua mãe não se descobrirá, pois ela é parenta da tua mãe, sua tia. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás. Não te chegarás à tua mulher, ela é tua tia. A nudez da tua nora não descobrirás. Ela é mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher do teu irmão não descobrirás. É a nudez do teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha da sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentas são, maldade é. E não tomarás uma mulher como sua irmã, e não tomarás uma mulher com sua irmã para afligi-la, descobrindo a sua nudez com ela na sua vida. Amém, igreja? Ou seja, além do sexo extraconjugal fora do casamento, ainda ele praticado com parentes próximos, como está dizendo a Bíblia, no caso, a mãe, pai, tia, tio, irmã, irmão, a neta,
enfim, isso é abominável aos olhos de Deus. Amém? E por último aqui, nós vamos ler o 20 até o 23, ó. Não te deitarás com a mulher de teu próximo para cópula, para te contaminares com ela. E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de Deus, eu sou o Senhor. Esse aqui é interessante. Com varão te não deitarás como se fosse mulher, abominação é. Nem te deitarás com o animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para ajuntar-se com ela, confusão é. Tem muita gente que mesmo sendo cristão, simpatiza com um ato homossexual. Não estou falando da amizade com eles. Eu tenho amizade com vários homossexuais. A igreja, inclusive, não condena a pessoa homossexual, mas a prática, ela é condenada. E nós, às vezes, acabamos simpatizando com isso porque não conhecemos a palavra de Deus, a Escritura. E a Bíblia é quem condena. E ela fala que não é lícito diante de Deus. Nessa Bíblia aqui está mais explicado ainda. Versículo 22. Nenhum homem deverá ter relações sexuais com outro homem como se fosse mulher. Isso é repugnante. O livro de Romanos fala também que a mulher não deve fazer a mesma coisa, ter relação com outra mulher. Porque isso é abominável aos olhos de Deus. Então, nós temos colocado no nosso lar, por exemplo, como foi falado no começo, um Big Brother lá da vida. E aí, tem um rapazinho lá homossexual, que é o cara que mais se destaca, que até hoje todo mundo conhece lá, o de César, quem mais? Uns gayzinhos que passa lá na Shake, tem um na Fazenda lá também, como é o nome dele? Gominho, aí o João tá ligado. João tá ligado na Fazenda. E aí o que acontece? O seu filho, olhando aquilo, ele vê de um jeito, você vê de outro. Você fala, nada demais, normal. O seu filho fala, poxa, eu sou tão tímido, eu queria ser igual esse cara. Que fala o que pensa, faz os outros dar risada. Não é verdade? E aí, aos poucos, ele começa a gostar daquela situação. A gostar de ver como aquela pessoa está agindo. E aí você passou a vida inteira ensinando ele a ser de um jeito, e um programa de televisão de 1 hora desvirtua todo o trabalho que você fez. É disso que eu estou falando, no sentido de ser seletivo em relação a quem nós trazemos para o nosso lar e ao que nós assistimos e permitimos os nossos filhos assistir. Porque é isso o que tem destruído famílias nos dias de hoje. Amém, igreja? Portanto, a igreja, a Bíblia, nós, os crentes, não somos contra os homossexuais. E todos eles são bem-vindos aqui em nome de Jesus. Mas nós precisamos conhecer a palavra e mostrar para eles que o que está em jogo é a salvação deles. A salvação deles, porque é uma prática condenada pela Bíblia. Amém, igreja? Pode ler, pastor. É a Bíblia que diz. Isto.
ganhar. É um mal espiritual, e não sei se você já reparou, já percebeu, que até tem alguns por opção, mas a maioria deles são macumbeiros. E um demônio faz isso na vida da pessoa, faz ela se atrair pelo mesmo sexo, entendeu? Trabalho de magia. Nós precisamos ficar atentos com isso, amém? Porque a ciência estuda aí o fato deles. Ah, é doença, meu irmão, não é doença nenhuma. A Bíblia lá em Gênesis, onde a gente já leu, diz que o homem foi criado o homem e mulher, macho e fêmea. Não tem um terceiro sexo. Amém? Então é macho e fêmea os criou e é isso aí. Livro de Romanos também. Quer ver? Olha o que diz aqui no capítulo 1, verso a partir do 21. Livro de Romanos. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes os seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração e à imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. E semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e concebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. Ou seja, é uma prática reprovada por Deus. Amém? Sexo como bênção só no nosso casamento. Amém? Fora dele, no namoro, no extra relacionamento, é pecado e traz maldição. Amém? Tem pessoas que acham que é o bonzão aí, o tal, porque teve várias mulheres na vida. Ele não é o bom, ele está pecando contra o próprio corpo. E a maioria das vezes causado por um demônio que chama... me ajuda aí, pastor. Pombagira. Isso aí é terrível. Mas a pessoa achar que é o tal. Entendeu? Então, ficar esperto com isso. Amém, igreja? Pode vir. Bom, minha parte encerrou aqui. Eu tinha umas perguntas aqui. Não vou fazer porque tem criança aqui, entendeu? Mas, vamos ser prudentes. Paz. Vou falar só algo que eu separei. E é rapidinho. Vou ler só para vocês. Ser fiel um ao outro ilustra um compromisso que vai além de simplesmente estarem juntos. Significa ser a única pessoa com quem o outro pode contar. Ser seu melhor amigo ou amiga. Compartilhar a vida nos níveis mais profundos e íntimos. E dar um ao outro a permissão de não precisar ser perfeito. Irmãos, é difícil quando a gente tenta fazer daquela pessoa do nosso lado ser perfeito. Isso você nunca vai encontrar, mas dá para se conviver. Uma coisa que eu tenho aprendido é que o casamento é um dos terrenos de teste para a sobrevivência da nossa fé. A cada dia, a cada momento que a gente passa, é testando a nossa fé mesmo. Outra coisa,
serve tanto para o homem quanto para a mulher, isso que eu vou falar. O romantismo é um elemento de fascinação e deleite que provoca um profundo desejo de desfrutar a vida com a pessoa que amamos. Este romantismo precisa fazer parte sempre do nosso relacionamento. Leem Cantares, se vocês quiserem, leem Cantares de Salomão. É maravilhoso. Homem falando para a mulher, mas a forma que ele fala é totalmente diferente. Fala do cabelo que parece um rebanho, o dente parece não sei o quê. Os seios. Mas é maravilhoso você ler e você compreender que na palavra de Deus, Deus trata do casamento de formas assim, não, mas vai falar sobre sexo na Bíblia? Fala sim. Na Bíblia você encontra todos os assuntos. E eu coloquei aqui. O que é essencial para uma vida sexual saudável e prazerosa? Continue praticando. Continue conversando. O sexo não é algo que uma pessoa faz para a outra. É um dom compartilhado. Mas esse dom exige uma renúncia da liberdade pessoal. De acordo com o apóstolo Paulo, em Coríntios, versículo 4, eu esqueci de anotar aqui mais ou menos, mas no versículo 4 diz assim, a mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem o marido. Isso não era surpresa naquela época, porque como o Rogério falou, mulheres era como objeto. Colocava meu nome, o nome deles, e a gente se tornava um objeto, como a compra de um carro, a compra de um terreno. Mas Paulo não parou por aí. Dessa mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Isso deve ter causado um choque terrível nos homens que viam a mulher como prioridade pessoal. Esses princípios têm um alcance muito maior. Com que frequência você tem relação sexual? Quem toma a iniciativa? Qual prática sexual você escolhe? Essas perguntas têm que fazer parte do seu relacionamento. Eu tenho uma meta para fazer durante o mês ou a semana? Não. Os dois têm que estar satisfeitos. Como o Rogério falou, para não surgir aquele pensamento ou uma vontade de passar uma mulher ou passar um homem bonitão, a gente cobiçar. Mas a cobiça do tipo, eu queria praticar algo com esta pessoa. Isso não pode surgir nos nossos pensamentos. Se o marido e a mulher pertencem um ao outro, essas decisões devem ser feitas de comum acordo, com o objetivo de dar e receber prazer de forma mútua. Para isso acontecer, é preciso conversar sobre o sexo. Muitos casais têm dificuldades para conversar devido ao seu passado, suas crenças ou seu estilo de comunicação. Mas não é algo possível saber o que seu cônjuge quer, enquanto até mesmo sobre o momento ou a forma de fazê-lo. E uma vez iniciada a conversa, esteja preparado para surpresas. Escute, fale e entre em um acordo. Lembre-se que vocês pertencem um ao outro. Um desafio. Como o sexo pode se tornar uma doação mútua ainda maior entre vocês? Fica a dica, tá bom? Uma coisa, o pastor tocou no assunto. Gente, é maravilhoso você sair, comprar a mulherada, eu vou falar para a mulherada, para os homens também, eu sempre falo isso para o Rogério. Sai, escolhe aquilo que você imagina. Não é verdade? Eu cobro isso dele, sabe por quê? Eu estou permitindo a ele que ele faça, que ele tenha a imaginação de fazer comigo. Desde o que ele imagine, não venha ferir a mim, ou inferir a minha imagem. Mas é algo que eu posso praticar com o meu marido, porque a palavra de Deus me dá essa autoridade, praticar com o meu marido. Então, mulherada, outra dica, quando o marido estiver chegando do serviço, nada de roupinha furada, cheiro de cebola, pelo amor de Deus. As mulheradas que trabalham e não têm tempo, tudo bem. Maridão, vamos correr aqui para os dois tomar banho e jantar junto, limpinho, bonitinho? Mas sempre, no casamento, sempre tem que haver criatividade, tanto de um quanto do outro. Mas meu marido não gosta. Procure, tenta estudar aquilo que atrai, que ele goste mais. Às vezes é uma comida, é um café da manhã. Meu marido foi tentar fazer um café da manhã para mim, foi maravilhoso. Ele trouxe uma bacia
Colocou na bacia o pote de manteiga. Ele só trouxe feito o café com leite, porque ele falou, isso aqui já não tinha como fazer, mas ele trouxe a bisnaga, a faca, o pão, tudo dentro da bacia, não cortou, nem passou manteiga. Ele falou, eu não sei quantos pães você vai comer, então eu trouxe tudo bonitinho aqui na bacia. Isso foi uma atitude maravilhosa, porque dá a entender para mim que ele se preocupa em mudar e fazer eu feliz. Isso é preciso no casamento. Mas eu não gosto de fantasia, eu não gosto. Irmãs, tem lingeries maravilhosas. Homens, tomem banhos, se perfumem, façam a barba. Quer ver uma coisa terrível? E vocês podem perceber a mulher sair com o rosto todo empelotado. Por que será? É a barba mal feita, é o cabelo grande que fica pinicando, cheiro de sovaco. A cueca molhada de um lado, com pingo de um lado. Gente, então, vai de o quê? Eu preciso cuidar, se eu quero ser atraente para o meu parceiro, para o meu esposo, se ele quer ser atraente para mim, para que eu não possa enxergar outra coisa, ele precisa se cuidar e eu preciso me cuidar. Se eu sei que ele gosta de lingerie, eu vou investir em lingerie. Se ele gosta de fantasia, eu vou investir em fantasias. Porque a palavra me garante que dentro do meu quarto com o meu esposo eu posso, desde que não agrida nenhum e nem ao outro. Amém? E deixa fluir a imaginação de vocês aí. Tá aí, vocês veem o que eu passo, né? É isso mesmo. Gente, a igreja ela tem um mito, uma confusão na cabeça entre sensualidade e pornografia. É diferente totalmente, tá? Pornografia é aquilo que você vê na televisão, aquela coisa explícita, nojenta, fora da vontade de Deus. E a sensualidade, ela é, na verdade, um estímulo pessoal entre você e seu marido, você e sua esposa. Então, assim, esquece isso daí, entendeu? Acho que isso daí tem feito pessoas aí se dar mal, porque o cara está em casa com a mulher, né, usando aquelas roupas com a foto do político, aquelas camisas largas com a foto do Maluf. Chega em casa, a mulher toda cheia de cebola com a foto do Maluf na barriga. Aí começa a reclamar que tá um monte de conta vencida, a água cortou, a luz apagou, o cara falou, eu entrei na Câmara dos Deputados e não sei, então entrei no lugar errado. Então é importante, igreja, você investir na sua vida sexual com seu marido, amém? Fardo pesado faz a mulher feia. É isso mesmo. Dentro da palavra. Quer dizer, é uma vaidade natural. Se depilar, enfim, se perfumar, tomar uma ducha. Tem pessoas que não gostam nem de ficar com a luz acesa, porque não, você não pode me ver porque é pecado. Meu irmão, corta essa aí, entendeu? O que na realidade que acontece no meio do povo de Deus é a doutrina do homem. Não é a doutrina de Deus, porque a palavra de Deus nos garante que eu e o meu marido é lícito desde aquilo que convém, que não agrida nem a mim nem a ele. Então, o que acontece? É imposto coisas pelo homem. Você não vai fazer isso, porque muitas das vezes ele não gosta de vivenciar aquilo no casamento. Mas não é só porque ele, como líder, não gosta, que eu vou deixar de praticar uma coisa que pode fluir bem, que pode fazer com que eu e meu marido desfruta de coisas maravilhosas que o próprio Deus deixou. Porque tem uma parte aqui na Bíblia que fala, e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Quando Deus fala multiplicar e frutificar e tudo, muita gente leva para o lado de só ter filho, filho, filho. Espera aí, qual é a essência? Como eu vou dizer assim, o português claro, como que eu faço um filho? Pela imaginação? Eu preciso fazer o ato sexual. Então Deus abomina? Não, porque Ele manda eu multiplicar e frutificar.
Então, eu preciso ter o ato. Se o próprio Deus me autorizou isso, por que eu tenho que seguir doutrinas do homem? Não posso depilar minha perna. Misericórdia, irmã, vá depilar essa perna. Misericórdia. Pensa alguém com cheiro de aquele sabonete de banho de porco do lado, assim. Misericórdia. Não, é sempre cheirosinho, barbinha feita, a mulherada, cabelinho cheiroso, sempre um desodorante Rolon. Não tem um desodorante Rolon, dá um talento, sei lá, creme hidratante, mas sempre estejam sempre limpinhos. Porque quando a palavra de Deus fala que o homem santifica a mulher e a mulher santifica o homem, quando tem esse ato sexual, os dois estão se santificando, viu? Não pense só, não fica levando só para o lado espiritual, ó, irmão, não. E o sexo também tem a ver com o espiritual. Se o sexo no casamento não estiver bem, o meu casamento não vai bem. Porque é como o Rogério falou, é como a água. Eu preciso beber dessa água para que flua. Amém? Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Espero que tenha servido de bênção para vocês. Amém? Espero que essa palestra tenha ajudado cada um de nós aí a sair daqui com uma visão melhor aí. Amém? Que Deus os abençoe e vamos orar. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por tudo que aconteceu, por tudo que o Senhor nos deu, pela Tua presença neste lugar, Senhor, até por este café da manhã maravilhoso, pelas famílias que o Senhor tratou aqui nesta manhã. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai, como ministro da Tua palavra, abençoe estes meus irmãos, abençoe cada lar, Senhor, quebra toda maldição, Senhor, que tenha sido lançado através de inveja, através da televisão, através de videogames, Senhor, meu Deus, através de coisas consagradas a ídolos, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, quebra a maldição hereditária, Senhor. Quebra, Senhor, toda a maldição, enfim, que o inimigo tem lançado contra as tuas famílias, Senhor, as famílias da tua casa. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoe a cada lar e faça deles, meu Deus, colunas para a tua casa, em o nome de Jesus. Nos leve na tua santa paz e nos abençoe com a tua rica bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A minha esposa vai dar um pirulitinho aí de lembrancinha para vocês. Só não falta os cultos, pelo amor de Deus, tá? Todo mundo nos cultos. Só isso.